Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Imagine que você acorda em um lugar desconhecido. Não há som, nenhuma palavra, nenhum ruído, mas, estranhamente, tudo faz sentido. Você sente como se estivesse sendo compreendido por inteiro, sem precisar explicar nada. Ali, não existe pressa. Não há expectativas, nem cobranças. Só existe uma presença profunda, intensa, amorosa. É nesse lugar silencioso que Deus habita. Mas então você abre os olhos e volta ao mundo real, um mundo barulhento, onde a mente grita pensamentos o tempo todo, onde o coração carrega dores que não sabe como dizer em voz alta. E, nesse caos invisível, a alma se perde, sem direção. A pergunta que ecoa não é se Deus ainda fala. A pergunta verdadeira é: você ainda sabe escutar? Hoje, não estamos aqui para procurar respostas. Estamos aqui para reencontrar a presença. Porque talvez, no final dessa jornada, você descubra que o silêncio que você tanto evitava era Deus tentando te alcançar o tempo todo. A confusão da mente. Imagine uma sala cheia de vozes, todas falando ao mesmo tempo. Algumas gritam, outras sussurram, mas nenhuma se cala. Você está no meio dessa multidão invisível, tentando entender o que está acontecendo, tentando encontrar sentido. Essa sala é a sua mente. A mente humana é inquieta, incansável. Ela quer respostas antes mesmo das perguntas terminarem. Quer explicações para tudo que foge ao seu controle. Quer garantias, mesmo quando a vida insiste em ser imprevisível. E assim ela fala, o tempo todo. Será que vai dar certo? Por que isso aconteceu comigo? E se eu não conseguir? Ela revive cenas antigas como se pudesse mudar o passado. Imagina catástrofes futuras como se pudesse preveni-las. Mas se esquece do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. É nesse cenário turbulento que muitos tentam ouvir Deus. Procuram uma resposta divina no meio do caos mental, como quem tenta escutar uma melodia suave em meio a uma tempestade. Mas Deus não compete com o barulho. Ele não força espaço no seu pensamento. Ele não grita por atenção. Ele sussurra. E o sussurro dele acontece naquele espaço silencioso entre um pensamento e outro. Na pausa entre a dúvida e a resposta. No instante em que você para de correr atrás de sentido e apenas sente. A voz de Deus não mora na ansiedade. Mora na presença. No agora. Na respiração que você quase não percebe. No momento em que tudo parece desabar. Mas há uma calma inexplicável dentro de você. Talvez você não precise pensar mais. Só escutar. A linguagem do invisível. Você já reparou como as mensagens mais profundas da vida raramente vêm com legendas? Deus não manda áudios. Não digita mensagens em um celular. Ele fala de outro jeito. Um jeito silencioso, invisível, mas profundamente real. Ele fala através da vida. Um atraso que te impede de pegar aquele ônibus, e você só vai entender o motivo horas depois. Uma pessoa que aparece do nada, no momento exato em que você pensou em desistir. Um sonho que te deixa acordado com lágrimas nos olhos, e a certeza de que foi mais do que imaginação. Às vezes, Deus fala no vento que toca seu rosto sem aviso, na lágrima que escorre sem motivo aparente, naquela paz inexplicável que chega no meio do caos. Mas a verdade é que estamos tão ocupados, correndo de um compromisso para o outro, presos em telas que nos mostram vidas que não são nossas, comparando experiências que nunca foram iguais. E nesse turbilhão, deixamos de notar o sagrado nas pequenas coisas. Mas há alguém dentro de você que percebe. O leão branco. Ele não se deixa enganar pelo barulho da superfície. Ele não precisa de provas. Ele sente. Ele observa. Ele confia. Ele sabe que a linguagem de Deus não é lógica, é presença.
e que o invisível fala, para quem sabe sentir. Talvez, enquanto você procura grandes sinais, o céu esteja te falando com pequenas coincidências, pequenos milagres, pequenos toques de eternidade no meio do comum. O leão e o silêncio. Feche os olhos por um instante e imagine uma paisagem selvagem, banhada pela luz dourada do amanhecer. No topo de uma colina, cercado pela imensidão do silêncio, está ele, um leão branco, majestoso, imponente, calmo. Ele não ruge sem razão, não corre sem direção, não responde ao caos ao seu redor com pressa ou medo. Ele apenas é. Esse leão não desperdiça energia tentando provar quem é. Sua força está no silêncio, na postura, no olhar firme que tudo observa sem se deixar abalar. Ele sabe quem é, e isso basta. O leão branco é mais do que um animal. Ele é um símbolo, um reflexo da sua consciência mais profunda. Aquela parte de você que permanece calma mesmo quando o mundo ao redor desaba. A parte de você que não se deixa levar pelas vozes da dúvida, da ansiedade, da comparação. Essa parte, o seu leão interior, já conheceu a paz que vive no centro. E por isso, ele não se guia pelos olhos, que veem apenas o que está na superfície. Ele se move pela intuição, pelo sentir, pelo saber silencioso que vem de dentro. Ele caminha devagar, mas cada passo é exato, porque ele confia no tempo, no caminho, em si. E a boa notícia: você também pode caminhar assim. Você pode parar de correr atrás da vida e começar a caminhar com ela. Pode trocar o barulho da mente pelo silêncio do coração. Pode deixar o leão branco dentro de você guiar seus passos, com presença, com conexão, com paz. Porque, no final, não é a força que impõe respeito, é o silêncio que revela poder. Silêncio não é ausência. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece parar. As palavras cessam. As respostas não vêm. As orações parecem ecoar no vazio. E então, vem o pensamento: Deus me deixou. Mas o silêncio nunca foi ausência. Pense nos momentos mais profundos da sua vida. Naquela despedida silenciosa, em que nenhum adeus foi dito, mas tudo foi sentido. Naquele abraço demorado, em que duas almas se reconheceram sem precisar falar. Naquela lágrima que caiu enquanto ninguém via, e que, de algum modo, lavou algo que o tempo não conseguia curar. Você estava em silêncio, mas nunca sozinho. Deus estava lá. Porque o silêncio não é vazio. É espaço. Espaço para a alma sussurrar verdades que a mente não escuta. É onde a intuição, abafada pelo barulho diário, finalmente floresce. É onde a presença de Deus não fala, respira. Mas para entrar nesse silêncio, é preciso coragem. Coragem para não fugir, para não preencher cada segundo com distrações. Porque no silêncio, você encontra alguém que muitas vezes evitou, você mesmo. E isso pode assustar. É difícil olhar para dentro, sem escudos, sem desculpas, sem ruído. Mas também é nesse silêncio que a verdade aparece, que a paz retorna, que a alma se cura. Porque, no fundo, o silêncio não é o fim da conversa com Deus. É o momento em que ele finalmente consegue responder. Deus está onde você permite. Você já procurou Deus em algum lugar específico? Talvez em um templo, em uma oração decorada, em um ritual sagrado. E, por vezes, sentiu que ele estava longe, inalcançável, silencioso demais. Mas e se eu te dissesse que Deus não está preso a um lugar, que ele não exige palavras perfeitas, nem gestos ensaiados? Deus está onde você permite que ele esteja. Não é preciso um altar, nem velas, nem cerimônias. Você só precisa abrir espaço. E esse espaço não se mede com metros, se mede com entrega. Ele nasce no silêncio. Quando você desacelera a mente. Quando você solta o controle. Quando você para de tentar entender tudo e apenas sente. Talvez seja em um fim de tarde, quando o céu se pinta de laranja e você, sem saber porquê, sente vontade de chorar. Talvez seja em uma caminhada solitária, onde o vento parece te abraçar.
ou em uma madrugada silenciosa, quando você diz em pensamento, com o coração aberto: eu estou aqui. Fala comigo, do jeito que só o Senhor sabe. E talvez Deus não diga nada, mas, naquele momento, você vai sentir tudo. Vai sentir uma paz que não tem nome, um calor por dentro que não vem de fora, um alívio, como se algo maior estivesse te segurando, mesmo que ninguém mais veja. Porque Deus não precisa falar, basta que Ele esteja. E Ele sempre está, no exato lugar onde você o permite entrar. O retorno ao centro. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Mais uma vez. Mais devagar. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o seu peito se expandindo. Sinta o seu corpo agora, não como uma máquina, mas como um templo vivo. Escute, não os sons de fora, mas o silêncio que vive por trás da sua respiração. É ali, nesse espaço quase invisível entre um pensamento e outro, que ele mora. Deus, não no barulho imediato, nem nas promessas baratas de alívio instantâneo, mas no centro, no seu centro, no espaço onde o mundo não te alcança, onde o tempo desacelera, onde a alma pode, enfim, respirar. E nesse mesmo lugar, mora também o leão. Não um leão qualquer, mas o seu leão, seu guardião interno, seu instinto mais profundo, a força silenciosa que observa enquanto tudo em volta parece desmoronar, a sabedoria que não se impõe, espera. Ele não ruge, não corre, ele apenas é firme, presente, paciente. Ele está ali, esperando o momento exato em que você se lembra que não está sozinho, que nunca esteve. Porque toda vez que você desacelera, toda vez que para de fugir de si, toda vez que silencia a mente e volta para dentro, você retorna ao centro, ao seu sagrado, ao ponto de encontro entre você e o divino. E nesse reencontro silencioso, você percebe algo que muda tudo. O silêncio que você sempre evitou era o lugar onde Deus sempre quis te encontrar. Em silêncio, em paz, em poder. Porque ali, nesse centro calmo e profundo, não há necessidade de palavras. Há apenas presença. E a presença, quando verdadeira, cura. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou onde antes havia silêncio, então a missão se cumpriu. Aqui, não entregamos respostas prontas, entregamos caminhos. E lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas espera o momento certo para rugir. Que a bondade te guie, que a consciência te proteja, e que o silêncio continue sendo o lugar onde Deus fala com você. Até o próximo despertar. Guardião da consciência, a voz que ecoa, onde mora o invisível.